Oi, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 26 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, 43 anos, millennial raiz, quase X. E esse é o nosso papo de gerações. Estamos chegando no nosso 10º episódio. 10º episódio! Muito obrigada a você que resistiu até aqui com a gente, esse momento especial, esse momento de luz. Queridos, nossa, é muito legal saber que a gente conseguiu fazer 10 semanas seguidas de episódio. Eu fico muito feliz, assim, porque é um projeto pra mim, né? Que eu falei desde quando surgiu, assim, é uma coisa despretensiosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito gostosa que pra mim virou um compromisso, porque me faz bem, sabe? Eu gosto muito. Muito dessa aprendizado. troca. A gente sempre sai mais leve. Eu acho que a gente sempre chega, tipo, nossa, dá um baita trabalho montar todo o cenário e a gente sempre sai, tipo, ufa, foi um bom Que momento. bom que nós fizemos, Exato. E o episódio de hoje, eu acho muito... Nossa, eu acho que o episódio de hoje é muito legal, porque o nome dele é Ciclos e Recomeços. E a gente pode dizer que o podcast foi um começo, mas também eu acho que ele simboliza recomeços de mentalidade, recomeços de um novo forma... ciclo, né? Exato, é um novo ciclo, então eu acho tudo a ver, assim. E esse título, Ciclos e Recomeços, eu acho muito especial, porque quando a gente fala de ciclo e quando a gente fala de recomeço, a gente está falando de algo que acontece em todos os setores da vida, né, Fê? E eu acho que, para começar o episódio, eu queria puxar uma pergunta, que é: por que é tão difícil pra gente encerrar uma fase, mesmo que aquilo não faça mais sentido? E por que encerrar uma fase também dá o nervoso de começar outra, né? Eu acho que sempre porque existe um vínculo emocional. A gente tem essa dificuldade de encerrar ciclos normalmente porque a gente tem dificuldade, porque a gente imagina que a gente vai romper com alguma coisa. Sim. Né? Seja um ciclo profissional, por exemplo, eu estou rompendo com aquela determinada fase da minha vida. Quando é um ciclo pessoal, familiar, às vezes você precisa romper com pessoas que fazem parte ali da sua vida, e não necessariamente eu acho que encerrar um ciclo é assim, é parar de falar, é deixar de ver, não, às vezes é uma mudança interior mesmo. Uma ressignificação. Uma ressignificação que faz a gente começar a olhar as coisas de uma maneira diferente, e aí, mesmo que nada à nossa volta tenha mudado, nós mudamos. Concordo plenamente, Fê. Eu acho que também você pode pensar que todo recomeço, porque fechar ciclo tem um apego com o ciclo que se foi, e começar um ciclo tem um medo do que virá, né? A incerteza. Quando você está num ciclo, e às ou vezes seja, o desconforto também, né? completamente. De se ver numa fase nova, diferente. Completamente. Coisa que você não conhece. Quando a gente está dentro de um ciclo, vivendo uma coisa, e a gente já conhece aquela coisa, se torna, né, confortável. Às vezes um conforto desconfortável, porque o conforto não significa que é bom, só significa que você não precisa passar por viver algo que você não sabe o que é. Mas quando você fala assim, nossa, eu vou sair desse conhecido e ir para o estranho, é como navegar um mar e não saber onde vai parar. E às vezes a gente precisa de um esforço muito grande para isso, né? Para romper com isso, seja para encerrar um ciclo ou seja para começar um novo, porque existe um comportamento atávico que é inerente a qualquer ser humano, que é o da lei da sobrevivência, né? Você quer ficar onde você se sente seguro, né? O nosso cérebro, ele não é programado para enfrentar desafios. A gente ainda tem um cérebro primitivo, como na época das cavernas, que ele mantinha o homem dentro da caverna, porque sair da caverna era o risco de enfrentar um animal feroz que estava lá fora, a chuva, o frio, seja lá o que for, né? E então o nosso cérebro, ele ainda é assim. Nós evoluímos horrores, mas o nosso cérebro não evoluiu. Sim, ele ainda está procurando esse lugar do conforto. E eu acho que, até falando dessa questão de conforto e desconforto e tudo, quando a gente pensa, né, como que a gente identifica que um ciclo, ele se encerrou? No meu caso, eu não sei como é pra você, no meu caso, quando eu sinto que
alguma coisa me faz. Eu tenho uma vontade que é quase como se. Sabe quando você acorda com muita vontade de correr? Ou com uma energia muito grande do tipo assim, eu preciso sair desse lugar que eu tô e ver o mundo? É essa sensação quando eu tô encerrando um ciclo. É a sensação de que eu tô me sentindo presa numa situação, presa numa relação, presa numa situação do trabalho, presa numa questão da minha família, por exemplo. E eu preciso muito sair. E eu lembro que tinha nas aulas de física, os professores estudavam a questão do movimento assim. Uma energia muito acumulada desse lado e chega uma hora que ela não aguenta mais, ela precisa ir para o outro. E é assim que eu me sinto quando um ciclo está encerrando. É como se eu tivesse uma coisa muito grande em mim, uma energia que pede muito para eu me movimentar. E essa energia me empurra, e às vezes ela me empurra e nem sempre ela vai te empurrar do jeito mais estruturado. Às vezes me empurra de uma maneira organizada, né? Sei lá, você vai pedir uma demissão, vai agradecer pelo ciclo e tudo, mas às vezes, por exemplo, num término, não vai ser de uma maneira organizada. No meu caso, por exemplo, aconteceu uma situação fatídica no meu ex, que foi uma virada de chave que fez eu falar, caramba, eu nunca vou sair daqui desse ciclo se eu não me empurrar com tudo agora. Eu estava há 4 anos, nesses 4 anos eu tinha 2 anos e meio que talvez eu já sentia que tinha algo que não estava dando certo. E eu fiquei 2 anos e meio acumulando essa energia, e aconteceu uma situação que rompeu a barreira e eu falei assim, isso aqui pra mim é limite, eu vou encerrar esse ciclo. E aí foi, juro, muito sofredor, mas também muito libertador. Eu tenho um comportamento oposto ao seu. Jura? Sim, mas eu acho que é muito ruim, porque é uma coisa que às vezes me impede de romper e de ver o novo, né? Porque eu me acomodo. A rotina. Quando eu sinto, hoje eu tenho essa consciência, né? De que quando as coisas encerram para mim, é o momento que eu tô mais triste. Porque eu já não tenho mais aquela motivação, Sim. no sentido do motivo para a ação, como a gente Sim. falou no episódio passado. Porque não tem mais motivo. Então eu fico um pouco apática. Mas eu continuo. Eu não tenho essa coisa de falar, nossa, eu preciso. Geralmente o que te faz mudar um ciclo, você acha que são fatores externos? Por exemplo, no caso da escola dos seus pais, eu lembro que teve uma situação de uma construtora que veio, comprou. Isso. Então veio um fator externo que te empurrou para você viver a profissão que você ama, né? Sim, provavelmente. Porque senão talvez eu estivesse lá até hoje. A minha última relação, por exemplo, se ele não tivesse tomado a iniciativa de terminar, tava ruim para mim e tava ruim para ele. Mas você teria ficado talvez? Eu estaria lá até hoje. Nossa, que loucura, porque para mim eu tenho esse momento que você fala de apatia, só que esse momento de apatia facilmente e rapidamente começa a se converter em doença, raiva, tristeza, revolta, e isso começa a me fazer fomentar. Eu lido bem, assim, com a apatia mesmo, assim, eu vou, e eu não sei hoje, né, que hoje eu tenho essa, vamos dizer, essa percepção, eu tenho um estado de presença hoje muito maior do que eu já tive em todas as fases da minha vida. Hoje eu me sinto vivendo muito mais no presente e conseguindo identificar muitas coisas que vão acontecendo na minha vida, ao meu redor. Hoje eu consigo perceber algumas crenças que eu trago. Hoje eu consigo perceber alguns comportamentos que se repetem e que eu quero mudar, né? É lógico que as coisas não acontecem assim, mas eu acho que esse estado de presença é ótimo, é o início. Sim, então eu não sei como seria isso hoje, vamos dizer, no ano de 2025. Talvez você venha a ver os reflexos desse seu momento de autoconsciência daqui a alguns anos. Sim, mas eu posso dizer que, por exemplo, até 2024, eu lidava com o fim do ciclo dessa forma, apática e esperando ou que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostada, ou esperando que alguém que viesse uma decisão externa que não deveria, que não passava por mim, sabe? Sim, total. E isso é uma coisa muito triste, louca, né? Porque demonstra o quanto a gente tem medo de desapegar e o quanto a gente cai na rotina. E isso é um perigo, assim.
Porque eu acho que recomeçar tem um poder muito grande. Mas aí também tem uma coisa engraçada, né? É. Quando acaba, eu demoro para dar o fim. Mas a hora que pôs o fim ali, pronto, acabou, eu Você acordo supera. no dia seguinte como se nada tivesse acontecido e bora. Muito, e isso é muito legal. É muito louco. Então isso é ótimo, porque se você tem esse fator de superação, você sabe então o poder que a gente tem. Eu acho muito legal. Eu comparo o recomeço com um caderno e um livro novo no começo do ano, sabe? O poder que você tem de escrever algo completamente novo num livro, naquele livro limpinho, cheiroso, porque recomeços, eles demandam, na minha opinião, ousadia, demandam criatividade, demandam intensidade, porque até você colher os frutos de algo que é novo, demora muito, cara. Né? Eu falo, né, o papo de gerações mesmo, tá no 10º episódio, deu trabalho fazer os 10? Deu, mas ainda é muito pouco perto do que pode ser. E além do que será? Exatamente, do que será. E a gente, quando olha para tudo que a gente constrói, eu falo, até falando de recomeços, assim, eu vou usar meus recomeços como exemplo. Eu fiz FGV, Administração de Empresas, trabalhei em 2 grandes corporações multinacionais e saí delas para uma pequena empresa. E o objetivo de ir para a pequena empresa, que era a empresa da minha família, era, além de apoiar minha família, ter uma rotina diferente da que eu levava para que eu pudesse manejar outros projetos. Então, hoje, enquanto lá eu tinha um horário fixo, sei lá, das 9 às 5, 6, 7, por exemplo, hoje a minha rotina eu trabalho de segunda a sábado, mas eu posso entrar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, depende do dia, depende da reunião que eu tenho, depende se eu tenho reunião, depende das entregas que eu tenho. E isso tudo é maleável e acordado, como em qualquer profissão. Mas eu sou MEI, então tenho uma liberdade um pouco diferente, que não é 100% livre, tem as suas condições, mas que me permitiu investir mais energia em criar conteúdo para música e para online. E agora que eu tô colhendo, né, que eu tava falando até pra frente de entrar no podcast, que a Água de Praia, que é uma marca de biquíni que é minha favorita há 6 anos, me chamou para trabalhar com eles na parte de criação de conteúdo e na parte do site. Hoje eu tô no site deles, eu nunca imaginaria que eu ia estar no site deles. E aí eu pensei assim, cara, se eu não tivesse fechado o ciclo de estar numa grande corporação e recomeçado num ciclo que é totalmente diferente do ciclo que os meus amigos vivem, e que me deu, e isso mexe comigo até hoje, saber que eu não vivo a mesma história que boa parte das pessoas que eu conheço, que é uma história mais óbvia, não no sentido que é fácil, mas no sentido de que são histórias mais, tem um escopo mais claro. O meu escopo não é muito solto, mas se eu não tivesse feito isso, eu nem ia estar começando a ver o potencial que isso tem para mim, assim. Então, começos e recomeços são difíceis, mas eles têm, depois de um tempo, né, e no meu caso faz 2 anos que eu comecei nessa nova versão de trabalho, estou começando agora, pô, então dá certo. Eu achava, já estava, nossa, eu acho que talvez não dê, mas dá. Só que demora, e tem que ter uma paciência, e eu tive que largar muito mão do meu orgulho para sair de onde eu estava e vir trabalhar com outra realidade, outro nível de conhecimento. E acho que entender, quando a gente se dispõe a recomeçar, entender como funciona esse processo da semeadura. Muito. Né? Do pouquinho a cada dia. Isso é muito difícil, especialmente quando você vem de um negócio grande, quando você tem uma visão maior. E quando tudo é fácil. Você assim, no sentido, não é que é fácil, mas assim, no sentido assim, não era fácil, era difícil, muito difícil também. Só que era assim, lá numa grande corporação, você fala, preciso de um dado. Para cada dado que você precisa, tem uma área. Preciso mudar tal coisa. Para cada coisa que você conhece, tem um processo. Quando você entra numa empresa menor, não tem processo para a maior parte das coisas. Você tem que criar os processos. E mesmo criando os processos, quantas pessoas seguem esses processos em uma pequena empresa? Porque quando são pequenas empresas, geralmente, a maior parte das pessoas não são escolarizadas. Ou quando são escolarizadas, não tem o mesmo nível de instrução. Cara, então isso que você está falando é muito real. Tipo assim,
é completamente diferente. É completamente diferente. E é um desafio a gente realmente se dispor a semear, a olhar e falar, vai ser aqui um pouquinho todos os dias, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? E só que é difícil, né? É um processo. E você tem algum exemplo seu de recomeço que foi muito, até talvez profissional ou pessoal que trouxe essa sensação de caramba, ainda bem que eu saí e comecei em algo diferente? Tenho várias histórias assim, especialmente de áreas pessoais, assim, porque, como eu falei, que eu sempre fui muito conformada com as situações, por vezes eu não conseguia nem mesmo entender que alguma coisa estava errada, né? De entender, por exemplo, em relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos. Nossa, gente, quantas vezes eu fiquei numa relação que era nítido, que todo mundo que olhava dizia, gente, que fiasco. Conforto, e eu não conseguia sair. E pra mim tava tudo bem. Eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, de repente, quando você se vê fora dessa relação, você olha e fala, nossa, olha como ficou mais leve. Muito, nossa, eu concordo plenamente. Olha como ficou melhor, olha como ficou mais gostoso. Mas eu só consegui ver isso depois, assim. Em relação à área profissional, quando eu escolhi trabalhar na área da beleza, foi um desafio, no sentido de vencer o meu orgulho. Muito, né? De vencer os meus preconceitos antes do preconceito de qualquer outra pessoa. Porque eu acho que eu tinha, e aí eu não conseguia nem mesmo ver se alguém estava julgando alguma coisa. Ah, eu vivo isso. Porque eu tinha um certo preconceito. E foi um processo também para chegar até aqui, para aceitar que estava tudo bem e que toda a minha formação acadêmica é o que me diferencia no mercado hoje. Com certeza, com certeza. Porque além de microadministradora, a sua experiência como dona de um colégio. Isso. E é o que me diferencia, é o que todo o repertório que eu tenho é sua bagagem. É a minha bagagem e é o que faz com que eu me destaque no mercado. E isso, mas é um processo, porque no começo a gente não consegue perceber, né? Você acha que você tá ali nadando, que você vai morrer na praia e que nada vai dar certo. Ainda mais quando tem a comparação com a realidade das pessoas ao seu redor. Aí só piora, eu acho. Muito. Você citou no início a questão do relacionamento. Cara, pra mim, quando eu terminei o meu primeiro namoro, pra mim foi um negócio assim que me libertou completamente pra conhecer o mundo no literal, assim. Porque quando eu terminei, no dia seguinte, assim, eu já tava vendo uma viagem pra Atacama. Foi minha primeira viagem pra fora do país. E, cara, eu acho maravilhoso quando você tá numa relação que não tá legal pra você e você se dá conta que não tem nada que a outra pessoa te dá que você não conseguiria se dar sozinho, né? Então, todas as experiências que eu achava que eu precisava daquela pessoa para viver, de viagem, de conhecer lugares, de conhecer cultura, porque nesse tempo que eu namorei, eu ficava muito fiel a tudo que aquela pessoa queria fazer. Então, tipo, eu lembro que muitas vezes era aquela pessoa que puxava a viagem, organizava as coisas e tudo. E não é porque eu não queria, mas é porque eu sentia que se eu deixasse na mão daquela pessoa, eu demonstraria ser parceira e estar... Tanto que eu lembro que um dos elogios, eu perguntei uma vez por que ele gostava de mim e ele falou um negócio que era para ser um elogio e para mim, nunca mais eu aceito isso como um elogio. Aliás, eu aceito como elogio, mas eu não acho que deve ser a coisa mais importante. Eu falei, amor, tipo, qual a coisa que você mais gosta de mim? Ou uma das coisas que você mais gosta de mim? Ele falou, você topa tudo. E aí, quando eu parei pra pensar, falei, cara, nunca seja a pessoa que tope tudo, porque significa que você é completamente conveniente a tudo que uma pessoa te ofereça, mesmo que aquilo não te faça bem. E eu sou realmente uma pessoa que topa tudo no sentido de assim, sou uma pessoa divertida, alto astral, então, se você falar, vamos pular de paraquedas, eu sou tipo, quero.
Vamos de bungee jump? Vamos viajar para Tasmânia? Vamos para um país que... Oman, que ninguém nem sei o que tem em Oman. Vamos! E aí, só que tipo assim, ao mesmo tempo, eu percebi que essa frase trouxe com ele o quanto eu não tinha personalidade. Quanto você se anulava, eu me anulava. Então, quando eu terminei o meu ciclo de namoro, tinha tanta coisa da Ana Luísa ser conhecida. Sabe quando eu percebi isso nos meus relacionamentos? Na escolha dos restaurantes. Nossa, eu também! Porque eu era assim, pode escolher, o que você quiser. Eu também, eu fiz por mim muito tanto isso. faz. Só quer quando pizza você de quê? Só quando você queria fazer uma surpresa pra ele que não. No resto, geralmente sempre, né? Era sempre assim, sabe? isso aí. Mas você quer pizza do quê? Eu gosto de qualquer coisa, pode escolher o que você quiser. E quando eu percebia que ele estava em dúvida entre 2 pratos, e aí ele escolhia um, eu via que ele estava em dúvida, eu escolhi o que ele estava tipo assim, ele escolhia um pra ele e o outro que ele queria também. Entendeu? Pra que ele pudesse provar, Pra que ele pudesse provar. Exato, umas coisas assim muito... Nossa, o restaurante pra mim é muito típico, assim, muito, muito. Porque hoje, nossa... O quê? Sou a dona de falar, não, eu quero pizza. Vou mas sair eu tô na com porrada. vontade. Mas eu queria hambúrguer. Mas eu vou querer Se pizza. na sexta-feira o cara vier e falar pra mim que é pizza... Não que a gente possa fazer concessão, né? Mas, pô, sexta é o dia do hambúrguer, entendeu? Eu vou converter esse homem. Então, é engraçado, porque hoje eu vejo como que eu me comporto até com amigas. Eu quero disso. Mas é que isso não... Não, tudo bem, mas aí pode pedir, assim, muito, uma parte disso. muda muito, cara. E aí eu fico pensando, cara, se eu não tivesse fechado o ciclo, provavelmente até hoje eu não teria conhecido o Atacama, porque não era a prioridade dele. Eu lembro quando eu quis pular de paraquedas, a mesma coisa, cara. Teve um primeiro término que durou uma semana, eu acho. E, tipo, nesse primeiro término, eu sempre falava pra ele, vamos pular de paraquedas, vamos pular de paraquedas, vamos pular de paraquedas. Ele sempre, tá, um dia, legal, acho uma boa. Só que, tipo assim, pular de paraquedas é caro. E, então, não era uma coisa que ele queria tanto e não era uma coisa que ele ia gastar aquele dinheiro por mim, né? Ele não era esse perfil de pessoa que gastaria aquele nível de dinheiro por mim pra viver uma experiência comigo. Não acho que era. Talvez até gastou dinheiro, mas pra ver experiências que eram convenientes pra ele, entendeu? Mas pra mim não. E aí eu peguei e fui sorteada. Eu sempre tenho isso, gente. Acontece comigo de nossa, eu quero tanto isso, tanto isso, tanto isso. O negócio chega pra mim de um jeito que às vezes eu fico tipo, que nem hoje. Eu pensei, nossa, faz tempo que aquele meu amigo não vem fazer um serviço com meu pai. Do nada eu vejo uma mensagem dele agendando com meu pai. É bizarro. E aí, tipo assim, cara, literalmente, Fê, eu fui sorteada pela comissão da formatura. Tipo, tinha centenas de pessoas, eu ganhei. Você pulou de paraquedas? E eu pulei de paraquedas. E sabe quando eu pulei de paraquedas? Quando eu tive meu primeiro término com ele. Porque eu falei, se ele não vai comigo, eu vou. Eu não vi essa tour, você não falou nada disso. Acho que eu conto mais que eu já saltei de paraquedas do que você. Jura? Eu nem sabia que você tinha saltado também. Eu saltei, uma das melhores coisas da vida, não me Muito arrependo. bom. E tipo, cara, mudou completamente minha concepção. No fim, a minha irmã acabou indo comigo, saltou, decidiu na hora, assim, de pular comigo. Quando eu fui sozinha. É a melhor coisa. Eu ia sozinha, só que eu falei pra minha mãe e meu pai, preciso de carona, porque em outra cidade, eu não tenho carro. Você foi em Boituva? Eu fui. Aí eu virei e falei, vou, e chegou na hora, minha irmã falou assim, nossa, Lu. E na época, eu não sei como é que é hoje, né? Mas na minha época, você saía com DVD da filmagem. Sim, agora não tem mais DVD, né? Na verdade é arquivo, né? Não é DVD. Não, no meu tempo era DVD. E aí eu lembro que no final de semana seguinte, eu fui na casa dos meus pais. E avisou. Não, eu mostrei o DVD e tal, né? E aí minha mãe chorava. Você é louca! Eu acho que isso você é muito falou, perigoso! eu lembro de você ter falado isso. Isso é muito perigoso. Então, mãe, mas ó, eu tô aqui, você tá vendo? Não aconteceu nada. Tô aqui, as duas mãos, as duas pernas, tá tudo Só que bem. ela já ela fez aquele drama, né, pra garantir que não fosse rolar mais nada. Não. Ela continuou assistindo o negócio, crente que eu podia morrer, assim, no final. E eu, mãe, eu não morri no final. Spoiler, tá tudo bem. Dona Sônia, é uma assombração que está aqui na sua frente. Tá falando com você. Cara, mas tipo, é muito louco isso. Foi incrível. E foi num término também. Gente, eu falo assim... Gente, eu acho que tem algumas coisas que marcam, né? Muito. Os nossos encerramentos de ciclos, assim. Fechem ciclos. Que a gente... E fechem ciclos e se premiem, desfrutem, sabe? Nesse momento. Façam alguma coisa
por vocês. Mais importante, na minha visão, né? Óbvio que nem sempre a gente tem estabilidade emocional, dependendo da forma como o ciclo encerrou. Mas nunca feche um ciclo esquecendo que você pode precisar dessa porta. Tem muita gente, por exemplo, que se demite das empresas de um jeito extremamente deselegante, assim. Tô vazando hoje, tchau! Ou então brigando. Você não sabe quando você pode voltar para aquele ciclo, e eu nem acho que é voltar para aquele ciclo, porque se você voltar para uma nova empresa ou para o mesmo relacionamento, as pessoas e as empresas mudam, então você não vai encontrar com a mesma pessoa, né? Tem até aquela frase que diz que um rio nunca é o mesmo, né? Mas eu acho, nem sempre a gente vai fechar o ciclo da maneira mais fofa e bonita, às vezes vai ser de uma maneira dolorida, mas quando você tem racionalidade, você tem estabilidade, lembre de quando possível, feche o ciclo da maneira mais harmônica possível. Então, eu terminei, não foi horrível, foi um término, tipo, tem muito choro, drama, nesse sentido de tristeza, mas eu não acho que, tipo, ninguém se xingou, se bateu, se estapeou, nem nada disso. Eu também nunca tive nada assim. Então, tipo assim, acho que tem formas de terminar o ciclo, por mais que não seja perfeito, e às vezes sai uma faísquinha, né? Mas não precisa terminar botando fogo no prédio todo, entendeu? Mas eu não sou aquela pessoa que alimenta relações ali depois voltar. Eu também. Depois que o ciclo acabou. Especialmente quando a gente fala de um ciclo amoroso aí, né? Pra mim, acabou. Eu acho que eu tenho um único amigo com quem eu namorei que realmente é amigo. Que inclusive... Gente, eu sempre controlando o cabelo da vida. Que inclusive é o das flores. Mentira, da flor do glitter, gente. Da flor de glitter. Esse a gente conversa, tudo, mas assim, é o único. Nossa, assim, de resto, eu também não tenho nem contato. Romanticamente, eu vou ser honesta que mas... eu não sou exemplo. Eu não tenho nenhum mesmo, inclusive já fui bloqueada por um ficante. Mas assim, agradeço. Por que você foi bloqueada por um ficante? Não sei, ele é tão bonito, ainda bem que eu nunca vi ele, porque ele é muito bonito, assim, nunca mais o vi, mas eu acho ele lindo, assim. Mas eu fui bloqueada, eu acho que porque eu mandei a real do ranço que eu fiquei da atitude dele, assim. Eu falei, tipo, achei que você não agiu como um homem, agiu como um moleque. Mas eu acho que, assim, nenhum homem com quem eu fiquei, eu voltei a ter contato. Então, foram ciclos que se fecharam muito. Mas, por exemplo, eu fechei ciclos em lugares profissionais e mantive contato com algumas pessoas com quem eu tinha. Então, acho que, assim, às vezes você fecha um ciclo, mas aí você ressignifica as relações que você tem ali. Mas, assim, eu acho que em termos profissionais, a gente nunca deve fechar, a menos que seja porta, exato, a menos que seja um lugar absurdamente que você nunca voltaria mesmo, né? Aí eu acho... E ainda assim, eu acho que você não deveria ser deselegante, porque eu acho que a elegância tem pouco a ver com o refinamento, daquela coisa do garfo do direita, da esquerda. Acho que elegância tem muito mais a ver com, na minha visão, eu acho que uma pessoa elegante... Eu meço quão elegante uma pessoa é pela forma como ela trata os outros. Na minha visão, é a grande coisa que está numa pessoa elegante, é isso, assim, você ser uma pessoa que tem essa versatilidade, essa capacidade de lidar com as coisas da maneira mais harmônica possível. E eu não sou um exemplo disso sempre, mas eu busco ser o melhor que eu posso. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu fechei o ciclo nas empresas que eu fui, mesmo tendo empresas que, né, porque não trabalhei só nessas duas multinacionais, eu também fiz outro estágio, né, menor. Tipo, sempre sair deixando as coisas organizadas, de maneira ética, com aviso. Meus pais falam que quando a gente fala de relações profissionais, mais do que saber entrar, você precisa saber sair. Concordo Eles falam muito isso. Me falaram isso uma vida inteira, assim, que a gente precisava saber sair. Porque você nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, realmente, né? Muito. E outra também, o mundo dá voltas. Às vezes você tropeça numa nova empreitada, num novo ciclo. Você vai precisar daquela pessoa que com alguém que fazia parte daquele ciclo antigo, né? Exato. Então, e aí você foi lá, fez isso da pior maneira que você podia, como que você vai reaver a confiança daquela pessoa? Não, e é impressionante, gente, porque assim, ao mesmo tempo que o mundo é imenso... o mundo não gira, ele capota. Ele é um ovo, né? Porque... Tem uma frase, né, que eu acho legal, né, que é recomeçar é um ato de amor próprio disfarçado de coragem, assim. Eu acho que quando você recomeça, você não vai recomeçar só com as situações, mas com você mesma, assim.
você vai ver o quanto você vai ser testado e aí você vai encontrar novas versões de você, novas coisas que, né, por exemplo, eu sempre me achei muito equilibrada emocionalmente para lidar com as pessoas profissionalmente. Até eu entrar numa pequena empresa e ver como é uma relação de pequena empresa e familiar. Aí eu falei assim, meu Deus, esse novo ciclo me colocou de frente com uma nova versão minha e voltar a ter amor próprio por a minha forma de se comunicar tem sido um desafio. Porque eu falo sobre comunicação e eu ensino sobre isso no Comunica na Lu, mas eu falo muito de maneira pública, né? Tô falando de para quem quer criar conteúdo online, tô falando de comunicação para quem quer fazer palestra. Só que eu acho que a maior dificuldade hoje nesse novo ciclo da minha vida é a comunicação, relações, né? comunicação pessoa com pessoa, relacional, porque é uma comunicação que carrega muito sentimento, né? Sim. Muita emoção. Sim. E numa pequena empresa, como é o nosso caso hoje, a gente também lida com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes níveis educacionais. Que é o pior do nosso país, infelizmente. Que é o mais difícil de tudo. Às vezes a gente não consegue se fazer entender. Exatamente. E o pior de tudo é que como eu falei, como eu tô no início desse novo ciclo, porque faz só 2 anos, se a gente for parar pra pensar, é pouco tempo. Tipo assim, eu não tenho a malícia, por exemplo, sua, que você está há quanto tempo no ramo já? Nossa, eu comecei com 16 anos a me relacionar com pessoas. Mas eu digo assim, no setor da beleza. Não, no setor da beleza estou há 12. Então, há 12 anos você está entendendo como é essa comunicação. Mas eu tive uma pequena empresa antes disso, porque a escola não era gigantesca. Exato, mas aí eu tô falando assim, digo assim, acho que o setor da beleza... Um nível de formação melhor, E o setor da beleza tem umas peculiaridades, assim, que eu falo que a gente mexe muito com a vaidade, não só na vaidade do ser humano, do dinheiro, né? A gente mexe com a vaidade física das pessoas. Então, às vezes, as pessoas soltam uns comentários eu fico muito indignada, assim. Então, pra mim, faz 2 anos e às vezes eu fico tipo assim, calma, você só tá no começo de um ciclo, porque dá vontade de falar assim, não é possível. Fecha a porta, Deus, porque você fica... Não, eu não estou ouvindo esse nível de comentário, esse nível de coisas que, tipo assim, numa grande corporação seriam inadmissíveis. Inadmissíveis. E pequena empresa, eu imagino que também, né, em escolinha, você também devia ter umas coisas que você via que você ficava assim, completamente assustada. E eu acho que, imagina, às vezes eu falo, né, pra minha mãe e pro meu pai que já tem o negócio há 30 anos. Eu falo, cara, vocês estão há 30 anos vivendo isso, né? Tipo, eles nem se surpreendem mais com algumas coisas. Eu ainda fico tipo assim, tal pessoa falou tal coisa mesmo com tal... Eu fico também. E tem 5 anos e meio agora que eu tô aqui no salão, né? Sim. Vivendo essa realidade empresarial de uma pequena empresa. São 5 anos e meio. E eu ainda fico estarrecida com muita coisa. Muita, porque as pessoas, eu acho que as pessoas não têm ideia do que realmente é. As pessoas que estão hoje em classes média alta para cima, né? Pessoas que têm mais educação em termos mesmo de acesso, não têm ideia do que acontece numa pequena empresa e do nível de diferença de conhecimento entre as pessoas. A gente tem um país muito desigual mesmo, isso é muito triste. Então, eu acho que esse foi um ciclo que me chocou muito, esse começo de ciclo, né? E eu acho, né, Fê, que né, a gente direcionando para o fim, mas eu acho que a gente precisa convidar as pessoas a pensarem quais ciclos que a gente precisa fechar para abrir espaço para o novo. Porque eu acho que isso de fechar ciclo também tem a ver com... Às vezes a gente está vivendo num ciclo e a gente nem se para, que é o que você falou, nem para se perguntar, nossa, o que eu preciso mudar? Porque tem muitos ciclos, muitas arestas que precisam ser aparadas na vida das pessoas e elas nem se dão espaço. Eu acho que a única coisa que traz essa consciência é o autoconhecimento. Muito. Porque quando você investe em autoconhecimento, você consegue perceber aquilo que você
busca aquilo que você deseja, e aí você percebe que a sua zona de conforto, na realidade, é a sua zona de desconforto. Mas você só se mantém lá porque o seu cérebro primitivo não quer enfrentar um desafio. Muito, concordo plenamente com você. E eu acho que tem algumas ferramentas que me ajudam a conseguir entender se vale encerrar ciclos ou não. Uma delas, né, é a escrita, porque eu faço muito aquela listinha de prós e contras também. Porque conforme você vai escrevendo, você vai vendo, você vai anotando e registrando, né? Eu escrevo as coisas que eu estou vivendo e como eu sinto elas. Você começa a ver repetições. Então, por exemplo, eu vejo repetições no meu caderno de coisas tipo assim, fiquei insegura. Nossa, sinto que não estou fazendo o suficiente. E aí quando você vê essas repetições, e aí você começa a entender se você está desconfortável. Existe um padrão ali, né? Que... Exato. E aí você fala, se dá conta se você está feliz ou não, onde você está nas coisas. Ou então, por exemplo, você começa a ver as conquistas que você tem. Eu acho que a escrita para mim é um grande mecanismo para me ajudar a entender quando eu encerro um ciclo e quando eu começo um outro. E eu acho também que a gente falou muito de ciclos e de encerrar ciclos, né? Quando eles estão ruins, mas não necessariamente eles precisam estar ruins. Às vezes, a gente só tem alguma coisa que nos move para um outro lado, a gente não sabe explicar o porquê. É natural. É natural, mas ali talvez esteja o nosso pote de ouro muito maior do que o que a gente está vivendo. Muito. Uma vez eu vi um podcast do Flávio Augusto com o Caio Carneiro. E o Caio hoje é sócio do Flávio Augusto. E o Flávio fala que quando chamou o Caio para a sociedade, o Caio tinha um salário de mais de 100 mil reais. E aí assim, abrir mão de um salário de mais de 100 mil reais, você vai dizer que a vida tá ruim? Lógico que não. Lógico que não. E aí o Flávio usa uma expressão muito legal, que é a algema de ouro. Porque você fica prisioneiro daquele ciclo, com certeza, ainda que seja um ciclo dourado, sabe? Sim. Então você tá vivendo numa algema de ouro. Exato. Porque ele vislumbrava uma coisa muito maior e de fato eles construíram uma coisa muito maior juntos, tal. Foi muito melhor, mas às vezes para você conseguir ter essa visão, e eu vivi um pouco isso. Porque quando eu entrei na área da beleza, eu decidi montar o meu espaço. E para mim aquilo estava muito bom, estava muito confortável, estava muito tranquilo. Por várias vezes, meu pai disse para mim, por que você não faz uma parceria com um salão? Por que você não vai trabalhar em outro lugar? O próprio Tiago que me indicou aqui falava, por que você não vai falar com o hotel? Por que você não vai lá? E eu, não, tá tudo bem. Tá tudo porque eu vivia com a algema de ouro. Estava confortável. Eu não queria sair daquela zona de conforto, até que veio a pandemia e realmente me tirou de lá e me arremessou para cá, catapultou assim, né, do final ali da Praça Pan-Americana para cá, para que eu vivesse uma história muito melhor. Mas quando você tá ali, você não percebe. Sim. Por mais que as pessoas de fora tenham uma visão diferente, né? Concordo muito. Então, e pode ser que você seja catapultado por uma coisa muito... Por exemplo, você está numa relação incrível, mas aí chega um momento que você quer ser mãe e o cara não quer ser pai. E aí você naturalmente vai sair daquilo. Não é porque tá ruim, é só porque literalmente para você viver seu sonho, você vai precisar sair. Então, tipo, o que te tira de um ciclo muitas vezes não precisa ser ruim. Pode realmente, como a Fê falou, só ser uma oportunidade mesmo. Exato, exato. E eu acho que identificar quando nós estamos realmente usando algemas de ouro. Porque a gente usa muitas. É. E, inclusive, às vezes você acha que é ouro e é prata, né? Então também tem isso. Às vezes se bem que prata tá caro, né? Você é ouro e acha que é aço inox. Você acha que é ouro, mas é aço inox, que é mais barato que prata. Show de bola! Eu acho que com isso a gente te convida, então, a comentar aqui no nosso podcast, seja no Spotify, seja no Instagram ou no YouTube. O que vai ter que colocar? Qual emoji que vai ter que colocar? Eu acho que você pode colocar um emoji correndo, assim, tipo, correndo para um novo ciclo. E se você nos ouviu até o final.
Exato, eu tô roubando isso do podcast da Lela Brandão, tá? Aquela que faz isso, ela gosta de pedir pra deixar emoji, dando créditos a ela, né? E Aí meu pai fala assim, avisa a Lu que eu coloquei lá, tá? Ai, que fofo. Ah, maravilhoso! Papos 10. E aproveita e coloca também qual é o ciclo que você está precisando encerrar para que algo comece. É isso, esse foi o nosso episódio 10. Obrigada por estarem conosco mais uma vez. Até a próxima semana. Até a próxima. Não esquece de seguir a gente no Papo de Gerações, @Comunica na Luí, @Fernanda Camis. É isso, tchau!